sou o Roberto. As verdadeiras fortunas, as verdadeiras riquezas que a gente tem no nosso planeta. O tema nosso hoje são as escolhas conscientes do nosso dia a dia, né? Quando a gente olha a questão da escolha, a escolha está diretamente relacionada ao livre-arbítrio. E escolhas são coisas que a gente faz a todo momento, né? Hoje, nesse frio, por exemplo, eu escolhi vir com essa roupa e errei. Porque eu estou passando um pouquinho de frio. Mas se eu botar minha jaqueta, o jaleco não entra. Então eu errei 2 vezes. E a gente escolhe a todo momento e a gente erra a todo momento. E a gente acerta e a gente erra. E a gente acerta e a gente erra. E está tudo bem. O importante é que amanhã e hoje é mais um dia e novas escolhas teremos que tomar e fazer. E também entender que tem coisas que a gente não escolhe. O frio de hoje a gente não escolhe. A gente escolhe o que fazer com esse frio. A hora de acordar amanhã, a gente escolhe. Acordar, a gente tem certeza que a gente vai. Ter fome, a gente não escolhe. O que comer, a gente escolhe. Mas se a gente sair por aí escolhendo, simplesmente porque a gente tem que escolher, decidindo simplesmente porque a gente tem que decidir, não tem muita lógica, né? Cada hora a gente escolhe uma coisa, cada hora a gente decide uma coisa. Antes de a gente chegar na escolha consciente, acho que vale a gente comentar e refletir sobre uma escolha eficiente. Como é que eu torno mais eficiente a minha escolha para eu não passar frio no próximo dia que tiver assim? Será que a gente aprende quando a gente escolhe errado? Será que vale a pena escolher errado? Será que é tão ruim assim escolher errado? Quantas vezes a gente já escolheu errado na nossa vida? Mas quantas vezes daquela escolha, daquela decisão, vieram aprendizados maravilhosos? E que talvez hoje a gente agradeça. Nossa, se eu não tivesse errado lá atrás. Hoje eu sou quem eu sou, porque naquele momento que talvez não tenha sido tão bom, me trouxe tanta coisa boa. A escolha eficiente, ela começa a ser feita quando a gente coloca um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, fica um pouquinho mais fácil da gente fazer certas escolhas. Então, desses objetivos todos que a gente tem no dia a dia, vamos lá. A gente quer ter um sucesso profissional. A gente quer ganhar um pouco mais de dinheiro. A partir dali, a gente começa a ter escolhas que nos levam mais para perto disso. A gente quer emagrecer. Hoje à noite, a gente tem que comer alguma coisa. Se a gente tem um objetivo em mente, a nossa decisão do que a gente vai colocar na refeição, ela vai ser mais eficiente. Porque ela vai ser em direção ao nosso objetivo. E aí vem aquela frase conhecida, né? Para cada escolha, uma renúncia. A gente renuncia somente quando a gente quer muito alcançar algum objetivo. Senão a gente não renuncia. Se a gente quer passar num concurso, e a gente sabe que tem que estudar bastante a nossa escolha. Mas nossos amigos nos chamam diariamente para algum momento de lazer, que é muito bom. Qual é o tamanho da minha vontade de alcançar meu objetivo de passar num vestibular, ou passar num concurso, ou de fazer alguma coisa? Segunda-feira. Hoje é o famoso dia de colocar em prática algumas escolhas e promessas do domingo, né? Essa semana eu vou para a academia. Segunda-feira. Essa semana eu vou melhorar minha alimentação. Essa semana eu vou colocar em prática aquele projeto que faz um tempo que está paradinho. Eis a segunda-feira, dia de hoje. Nesse frio, escolhemos estar aqui na Casa Espírita. E se escolhemos estar aqui e renunciamos estar deitadinho nos nossos cobertores agora, é porque temos algo muito importante que a gente veio buscar. Para cada escolha uma renúncia, desde que o nosso objetivo e a nossa vontade seja maior do que estamos renunciando. Porque às vezes a gente escolhe o que não é tão importante. E é um pouquinho mais prazeroso. Estar aqui é muito importante. Mas algumas vezes a gente já escolheu ficar deitadinho no cobertor. A gente já escolheu. Faz parte deste mundo
de provas e expiações, tomar escolhas certas e erradas e aprender com isso, né? E se a gente vai decidindo os nossos objetivos, acho que essa é a primeira parte para a gente chegar no assunto, né? Escolhas conscientes, é a gente começar a entender o nosso mundo de agora, né? O mundo, nossa existência de agora, né? Porque estamos numa casa espírita, então entendemos que somos seres eternos. Estamos em uma de nossa existência de tantas e de tantas que já se passaram e que virão. Mas olhando para essa agora, é importante a gente respeitar a nossa matéria, o nosso corpo e fazer bem feito esse momento que a gente está tendo aqui. O tamanho do meu querer é o que vai nos colocar para o tamanho da minha escolha. O tanto que eu quero de verdade alcançar meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Hoje é dia de saúde. Acredito que a gente veio buscar alguma coisa referente à saúde. O quanto a gente quer estar mais saudável. Vai ser só hoje? Hoje é a nossa escolha. Uma maneira um pouco melhor da gente entender os nossos objetivos, porque senão cada segunda-feira a gente acorda querendo alguma coisa, né? Essa segunda-feira eu vou para academia. Aí não deu certo. Daí a gente meio que se sabota e troca o objetivo para a próxima segunda, né? Não, é que essa segunda eu vou trabalhar bastante. Não é que essa segunda eu vou viajar. Vou relaxar, a vida está tão pesada agora, a próxima semana, e a gente fica alternando. E aí quando a gente vê, passou um mês, 2 meses, 3 meses, e a gente está meio que rodando num ciclo, e não consegue nem ficar saudável, nem ficar rico, nem viajar, nem casar, porque cada semana a gente escolhe uma coisinha diferente. Então um negócio legal para a gente entender, para tornar nossas escolhas um pouco mais eficientes, é ao invés de ficar alternando todos esses objetivos, é colocar todos juntinhos. E a gente fazer um exercício que a gente pode fazer agora, que é muito interessante. A gente imaginar o nosso dia ideal. Nosso dia ideal. Se a gente tivesse uma lampadinha mágica, pudesse esfregar aqui, dizer, esse é o meu dia ideal. Não precisa ser hoje. Pode ser um dia. Um dia eu quero que seja assim. Eu gostaria que fosse assim, se eu pudesse escolher. Em que cidade eu moraria? Porto Alegre? Na praia? Na fazenda? Na correria de São Paulo? Fora do Brasil? Qual cidade eu moraria? Com quem eu moraria? Sozinho? Casado? Cheio de filho? Cheio de cachorro? Qual a minha condição financeira? Meu trabalho? Trabalharia de casa? Trabalharia perto? Trabalharia viajando bastante? Iria de bicicleta? Iria de carro? Tenho carro? Qual carro? Não tenho carro. Quanto mais detalhe a gente consegue colocar no nosso dia ideal, na nossa rotina de dormir, acordar e passo a passo, o meu almoço ideal, meu jantar ideal, como é? Quando a gente começa a detalhar esse dia ideal, não precisa traçar novos planos toda segunda-feira. Porque a gente se imagina lá, inclusive materialmente, né? Como é que eu vou estar lá? Como é que eu sou eu no meu dia ideal, fisicamente? Eu, Roberto, aqui 2,4 metros de altura, que sofro com dores nas costas. Eu vou estar ainda com dor nas costas ou eu vou tomar jeito e vou começar a fazer meus exercícios e minhas pontezinhas e meus abdominais em casa, que é muito fácil e até hoje eu não faço. No meu dia ideal eu tenho dor nas costas ou eu estou firme e forte. Aí cada segunda-feira não precisa trocar os objetivos. Porque nas nossas escolhas eficientes, toda vez que surgirem possibilidades de escolher, a gente vai lembrar do nosso dia ideal. E vai dizer, não, no meu dia ideal eu sou assim. Essa escolha me leva para perto do meu dia ideal? Então eu vou. Sabe que para escolher isso, para ser eficiente, não é tão difícil assim, é uma questão de organização, né? A gente busca primeiro a nossa vitória particular. A gente sempre acha que para a gente chegar no nosso dia ideal depende do mundo todo ao redor, né? Não, depende da gente. Para buscar a nossa vitória particular, então primeiro é ter esse objetivo em mente. Meu dia ideal.
Ok, vou dormir hoje e amanhã eu acordo sabendo onde eu quero chegar. Depois eu tenho que ser um pouquinho proativo. Eu tenho que ter força de vontade de construir e decidir minhas escolhas. E depois, para cada situação que vier para mim, eu tenho que escolher em direção ao meu objetivo. Beleza. Já vou poder ser mais eficiente nas minhas escolhas. Falando de consciência, como é que eu torno mais consciente as minhas escolhas? Vamos pegar o meu exemplo de dor nas costas, né? Na verdade, o exemplo principal é o dentista. Quem é que vai no dentista sem ter dor no dente? Este é um cidadão que tem escolhas conscientes. A gente deveria ir frequentemente no dentista. Mas a gente não tem tempo, né? Tem tanta coisa para fazer. Quantas coisas a gente deveria fazer com rotina? Mas a gente tem tanta coisa para fazer. É trabalho, é filho. Não dá tempo. Até que surge uma dor terrível no dente. Daquelas que durante a noite não há remédio. Liga-se para o dentista e o que ele fala, olha, eu tenho um horário amanhã às 4 da tarde. A gente nem pensa, pode marcar. Pode marcar. Acha-se tempo para tudo. Não tem nada que a gente não encontre tempo. Mas se a gente conseguir tomar escolhas conscientes, a gente nunca vai ter que ir lá fazer um tratamento de canal. Mas quando a dor é gigantesca, a gente acha tempo. E aí o tratamento de canal é daqueles, né? Tu vai lá e faz, ele já te marca mais 4 seguidas, porque não é num dia só. Aí como a dor é muito recente, na segunda com certeza a gente vai. Na terceira, a gente já vê se, olha, é que hoje tem um negócio importante para eu fazer, será que dá para adiar um pouquinho mais? E na quarta eu queria perguntar para os dentistas, qual o número de percentual das pessoas que não aparecem na quarta? Como a gente funciona ainda estimulado pela dor? Por isso é tão difícil tomar escolhas conscientes, por isso que é um tema de palestra aqui. Porque a escolha consciente, ela é talvez a escolha eficiente, mais a escolha preventiva. Eu vou tomar essa escolha antes que meu dente doa, antes que minha coluna trave, antes que minha saúde esteja no limite. É difícil, exige disciplina. Mas isso tudo a gente está conversando aqui sobre a nossa vida daqui e de agora, né? A gente já entendeu o nosso dia ideal, a gente já entendeu como é que a gente quer estar fisicamente, profissionalmente, com quem a gente quer morar, já entendeu como ser mais eficiente. Mas olha só que legal como as coisas mudam bastante numa pergunta muito parecida, né? Estando nós numa casa espírita, estando nós num momento, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa conversa aqui tem que ser uma conversa segundo o Espiritismo. E quando a gente fala segundo o Espiritismo, e aprendeu bastante aqui com o Fábio, várias e várias existências que já tivemos e teremos. E se a gente pensar no nosso dia ideal, não no nosso dia ideal daqui. Se a gente pensar no nosso dia ideal sendo o dia que a gente partir, ou o dia que a gente já partiu. Como é o nosso dia ideal na nossa mente lá no mundo espiritual? Quem já parou para pensar sobre isso? Como é a nossa vida pós? O que acontece quando termina aqui? Porque terminar aqui também não é uma escolha nossa, né? Essa vai acontecer. Mas como a gente vai chegar lá é uma escolha nossa. O quanto a gente já leu, já estudou, já se aperfeiçoou, para a gente entender o que acontece realmente, que não é imaginação, não é conto de fadas, não é aqueles contos bíblicos antigos, né, com o medo, né, do céu e do inferno. Não, não. A gente já tem conteúdo suficiente para a gente entender o que acontece depois daqui. Filme ou livro educativo, né, que ficou famoso aqui, Nosso Lar.
Nosso Lar, um livro que o André Luiz, né, trouxe. Ele fala exatamente sobre o desencarne dele próprio. E para onde ele vai? Se alguém não assistiu ainda, vale a pena assistir. Traz muita reflexão sobre situações que a gente pode passar quando a gente desencarnar. É para aquele umbral que o André Luiz foi que a gente quer ir? É para onde? Direto lá para aquela colônia do Nosso Lar, que parece ser uma maravilha? A gente comentou aqui na Casa Espírita, nossa, eu adoraria ir para o Nosso Lar. E alguém que já está estudando há mais tempo falou assim, eu não, porque lá ainda é uma colônia do umbral. A gente vai treinando e estudando o conhecimento para entender o fantástico mundo espiritual que é a nossa vida de verdade. E aí, quando a gente coloca no nosso objetivo, o nosso dia ideal, mas não o nosso dia ideal daqui, que é importante tê-lo, porque são duas linhas, né? Primeiro eu tenho que cumprir o meu capítulo desta existência, mas quando a gente começa a botar o nosso dia ideal do mundo espiritual, quanta coisa muda. Se a gente cada segunda-feira escolhe um objetivo, já estava meio confuso. A gente pensa um dia ideal nosso daqui, ele já fica um pouco mais fácil de decidir. Quando a gente resolve decidir como a gente quer ser recebido no mundo espiritual, muda tudo. O rumo da minha vida mudou quando eu fiz este exercício. Eu fiz esse exercício um dia que eu estava sentadinho aí, com muita dor. Uma quinta-feira que tem o trabalho de desobsessão coletiva. Quem não veio ainda, é um bom exercício educativo. Ficam 4 médiuns sentados aqui em cima, o trabalho de desobsessão acontece. E ocorrem manifestações, irmãozinhos, né? Aparecem aqui, dão passagem. E contam um pouquinho da sua experiência no mundo espiritual. A maioria ainda conta a sua dor, o seu sofrimento. A maioria deles está sofrendo por relação a apego material. E o apego material não é só dinheiro, o apego material é a família, é a existência material. Muitos estão aqui e não entenderam que já desencarnaram. Quando eu vi isso, eu olhei, rezei e falei, Papai do Céu, me dá mais tempo aqui, que eu preciso aprender algumas coisas. E a partir dali o meu objetivo passou a ser criar a minha recepção no mundo espiritual. Eu dei um passinho a mais. Eu sei o que eu quero nesse meu capítulo, mas eu passei a construir dia a dia a minha recepção no mundo espiritual. Como eu quero ser recebido. Por quem eu quero ser recebido. Como eu quero estar no dia que o momento do meu desencarne chegar. Como eu quero estar, se possível, tranquilo, consciente, escolhas conscientes do nosso dia a dia. Consciente de onde eu estarei. Consciente do que vai me acontecer. Consciente, trocar um pouquinho a hora, né? Escolhas conscientes. Eu quero chegar lá consciente de que as minhas escolhas foram bem feitas. E aí faz todo sentido tudo que o Fábio falou do capítulo 16. Entre as questões materiais e as questões espirituais. Como a nossa vida muda nas decisões quando a gente ajusta essas lentes. Como o mesmo fato muda quando a gente olha com as lentes materiais da nossa existência de agora e quando a gente olha com as lentes espirituais. Calma, que é só uma existência de uma vida eterna. Como esse ajuste de lente entre a decisão do meu momento de agora e a decisão da minha vida eterna, como isso dilui, essa é a palavra, que até hoje eu acho que é a palavra que mais eu consigo expressar o que eu senti e o que eu sinto quando eu vou alternando. Às vezes o mundinho vai fechando, né? Porque o mundo aqui nosso é de oferta, oferta, oferta para a gente fechar no mundo material.
fechar no agora, tem que resolver, tem que fazer. O filho está doente, é dor, é problema financeiro, é trabalho. Vai fechando, naturalmente vai fechando, porque a oferta é muito grande. Mas aí quando a gente consegue ampliar um pouquinho, trocar a lente, se conectar com o mundo material, eu não encontrei outra palavra que expresse ainda melhor do que diluição. Quando a gente se conecta lá, a dor dilui. Porque se a gente pegar a nossa vida de agora, falando sobre dor, a dor não é uma escolha. A dor é um fato. A escolha é o que a gente faz com a dor. Sofrimento. Aqui a gente pode agir, na dor não. Se a gente bater o dedinho do pé quando a gente acorda na cama, vai doer. O que a gente vai fazer com aquela dor, a partir dali é conosco. Isso para todos os sentidos. Se a gente fizer um exercício só da nossa existência de agora, voltar e a gente relembrar alguma dor muito grande que a gente já passou na vida. Não a de agora. Alguma dor passada. Já foi, né? Já está resolvida. A de agora parece ser muito maior. Esse é um bom exercício da gente fazer. Na nossa existência de agora, nós já passamos por algumas dores. Eu, às vezes, quando estou meio buscando aquele ladinho do vitimismo, né? Por que essas coisas acontecem? Isso é uma coisa bem legal que acontece entre a troca da lente material para a troca da lente espiritual. Quando a gente está na lente material, a gente pergunta muitas vezes por que isso acontece comigo. Por que isso acontece comigo? Quando eu ajusto para as lentes espirituais, normalmente o porquê vira para quê? Quando a gente estava lá atrás com as dores, lá atrás, a pergunta era por quê, por quê, por quê? Eu com 23 anos tive uma cirurgia cardíaca. Por que comigo? Sou tão bom, fiz nada de errado. Por quê, por quê, por quê, por quê? Passou. Hoje eu conto tranquilamente sobre a experiência que aconteceu. Mas na época foi assustador. Mas aí hoje vem uma dor, eu fico pensando, caramba, se eu já passei por aquela, por que eu não vou passar por essa? E nós estamos falando só da nossa existência de agora. Robertinho, 42 anos. Se a gente jogar para a eterna, quantas nós já passamos, quantas vamos passar? Quanto tempo a gente ainda tem? Quando a gente conecta e tem a certeza de que somos seres espirituais. Mas quando vem a dor, a gente fecha no material e pergunta, por quê? Essa pergunta a gente fez em dores passadas. Se a gente lembrar de uma dor lá de trás, que foi responsável por uma evolução nossa e que a gente melhorou, ou alguma pessoa que se afastou da nossa vida, e a gente chorou muito naquele momento, e hoje a gente falou, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Ou um emprego que a gente perdeu, ou alguma coisa que naquele momento a gente não podia até acontecer. E hoje a gente fala, caramba, cara, sabe que naquele momento algo despertou em mim. Depois eu aprendi, aquilo aconteceu. E saindo de lá, então eu conheci tal pessoa. E aí a gente troca o porquê do momento para o para quê. Para que isso está acontecendo? O que vai me trazer? E aí entram as situações das escolhas. Quando a gente começa a pensar na vida eterna, a gente pensa em evolução. É uma palavrinha chata, porque parece que o Espiritismo inventou essa palavrinha para dizer assim, olha, está sofrendo, não tenho como te explicar, então isso é evolução. Parece ser uma desculpa, mas não é. Quando a gente pensar em evolução, vamos fazer esse exercício agora. É difícil, a gente está preso no dia a dia, mas olha que bacana a evolução do nosso planeta e a evolução do ser humano. Exercício que eu gosto de fazer sempre nas palestras aqui. Vamos tentar imaginar como era a humanidade no tempo de Moisés. Tentar imaginar um dia a dia deles lá. Porque pensem só, Moisés teve que subir a montanha, Deus teve que descer, aparecer para Moisés,
E o que ele entregou para Moisés? Até o Fábio falou antes. Os 10 mandamentos. Ele falou, Moisés, agora desce lá, escrito ali na pedra, e vai revolucionar o mundo. Porque foi muito importante. Para Deus ter que vir falar para Moisés, Moisés aplicar, e até hoje a gente ter que falar sobre isso, com certeza é algo muito importante, os 10 mandamentos. Agora imaginem que tamanha revolução foi essa, que quando Moisés desceu, ele chamou a turma toda que vivia naquele momento e falou, olha, Deus me deu algo muito importante, eu vou ter que falar para vocês, talvez vocês não vão entender, mas nós vamos ter que fazer. E uma delas é a seguinte, ó, não matarás. Imaginem que a grande ordem e a grande revolução era avisar as pessoas que a partir de agora não pode mais matar. Deus desceu, me chamou na montanha, fez eu descer para avisar vocês que não pode mais matar. A gente consegue tentar imaginar o que era o dia a dia deles? Matar então devia ser... Ah, pisou no meu pé, matei. Matei, acaba. Não, agora não pode mais. Imagina o pessoal dizendo, como assim não pode mais matar? O que eu vou fazer agora? Não, matar não pode mais, Deus falou. Mas eu vou fazer o quê? Se o cara me bateu, então eu vou pelo menos devolver. Eu acho que isso pode. Porque se vocês voltarem na Bíblia, lá era aquela situação do olho por olho e dente por dente, né? Naquele tempo era assim que funcionava. Não vou mais matar, mas eu vou poder devolver. Ah, devolver acho que pode. Mas não mata. Tem outra importante aqui para vocês, ó. Não roubarás. Pô, não pode. Não pode mais. Não pode mais cometer adultério. Não pode mais desejar a mulher do próximo. Tem que honrar pai e mãe. Mas isso foi no tempo de Moisés. Moisés veio 1500 anos antes de Jesus Cristo. Ele desceu e deu essas leis que causou um rebuliço naquela civilização. Que eles demoraram 1500 anos para se adaptar às ordens de não matar e não roubar. Essa é a evolução que a gente tem que refletir. 1500 anos depois disso, acho que eles já tinham se adaptado. E aí o Papai do Céu falou o seguinte, acho que é hora da gente passar de ano. Vou mandar meu filho Jesus Cristo. Aí 1500 anos depois vem Jesus Cristo. Imaginemos, já é mais fácil para a gente, já tem filmes, já tem, né? Já dá para imaginar. Mas ele chegou lá e falou assim, não gente, não é que não pode mais matar, é que agora tem que amar o teu inimigo. Aí não. Não, matar tudo bem, a gente aceitou já, se adaptou, mas agora o cara me bateu, eu vou bater de volta. O cara me ofendeu, eu vou ofender de volta. O que eu tenho que fazer? Não, agora tens que perdoar. Perdoar? Perdoar. Mas perdoar, aí vem os jargões de Jesus Cristo, né? Mas perdoar quantas vezes, cara? 7? Não. 70 vezes 7. Vai perdoar incontavelmente. Vai amar ao próximo. Porque quando Jesus vem, Jesus evolui o papel de Deus. Mas não porque Deus evoluiu, é porque a humanidade não estava pronta. Imaginem a nossa evolução, exatamente como a nossa evolução como pessoa. Nascemos nenenzinhos, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta. Como é que a gente cria nossos filhos quando eles são muito pequenininhos? Não dá para ter um papo cabeça. Às vezes a gente tem que dizer, não vai ali que tem o bicho. Se fizer isso, vou te tirar o videogame. Faz parte da linguagem do que aquele serzinho que já fomos nós e hoje são os nossos filhos, estão preparados para escutar. Nós, seres humanos, e nós tivemos naquela época, a gente não estava preparado para escutar um papo agora como a gente está tendo. Então era, não matarás, já está tudo bem. E agora não. Agora vamos evoluir. Aquele Deus que castigava
que dava o castigo, que tirava o videogame. Aquele Deus, na verdade, ele não é assim. Ele é um cara legal. Somos nós pais. A gente não é aquele monstro que dá castigo o tempo inteiro. Quando a criança fica um pouco mais velha, jovenzinha, a gente chama para conversar e fala, cara, é até vergonhoso eu ter que te dar um castigo agora. Tá com 15, 16 anos, cara. Como é que eu vou te dar um castigo? Sou teu pai, cara, eu te amo. Eu quero o teu bem. E por te amar, eu tenho que estar toda hora aqui olhando, eu sou mais experiente, porque eu já passei essa jornada, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho que te dar umas dicas aqui. Foi esse o Deus que Jesus veio entregar para a gente. E vocês aqui, que ele dizia, todos os títulos, que lindo, é só ver os títulos, né, que o Fábio foi dizendo para a gente, os títulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é um atrás do outro, um soquinho no nosso estômago. Quer ter uma noção de consciência, das escolhas conscientes? Abre o Evangelho e lê só os títulos. E vai vendo se a gente está indo bem. Honrar pai e mãe. Tá. Fora da caridade não há salvação. Ame teus inimigos. Parei. Fecha. Fecha que está ficando difícil. Faz parte, todos nós, todinhos nós. Essa é a jornada. De 3.500 anos antes, lá com Moisés, a Jesus Cristo, que nos ensinou aquilo. 2024 anos atrás ele nasceu. 2.000 anos atrás ele estava lá falando sobre isso. E a gente está ainda aqui patinando sobre amar ao próximo, sobre a caridade, sobre se baterem na tua face e entrega a outra, sobre perdoar quantas vezes for necessário. Que interessante é quando a gente faz esse caminho, né? É que normalmente a gente pega as peças perdidas e acha que não faz sentido uma coisa com a outra. Faz sentido. O que está acontecendo conosco agora? Esse caminho é interessante a gente fazer para a gente entender qual mundo a gente vive agora. Quanta crise de ansiedade está tendo? Como explica isso? Os consultórios estão cheios aí. Já deram uma pesquisadinha sobre o que o Divaldo Franco fala sobre isso? Sobre o que o Espiritismo fala sobre isso? Sobre o que os expositores espíritas falam sobre isso? Haroldo. Interessantíssimo. Isso está sendo avisado faz muito tempo. Onde nós vivemos, planeta Terra, assim como todos os outros, há muitas moradas na casa do meu pai. Lembrou o Fábio aqui? Porque vamos lá, né? Se fosse só essa existência aqui, Deus, o grande arquiteto do mundo, caprichou muito. Só para a gente ter que ficar vendo Netflix, Instagram, trabalhar, curar nossas dores e partir. Caramba, a lua com várias fases que interferem na maré, e os pássaros, e o sol, e as estações, e um monte de estrela. E aí o pessoal já descobriu aquela galáxia enorme. Para quê? Não precisava, né? Se é só para isso aqui, não precisava. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quando a gente olha o planeta Terra e a evolução do planeta Terra, aí dentro da doutrina espírita, né, a gente já ouviu falar várias vezes, estamos num momento de transição. A gente já parou para tentar entender o que é o momento de transição? É que está saindo do planeta de provas e expiações, foi falado pelo Fábio, para um planeta de regeneração. Essa é uma troca. Que vamos lá, tem mais ou menos o tempo do planeta, ele não deve ser um tempo de uma semana, um mês ou uma geração. Né? Se de Moisés para Jesus foi 1.500, de Jesus para cá foi 2.000, vamos pensar em blocos milenares. Mas esse período de transição significa uma preparação. É quase a pré-adolescência que a minha filha Manuela está. Às vezes estoura para cá, adulta. Às vezes estoura para cá, birra de criança. Nesse momento que a gente está. A gente não é nenhum nem outro. A gente está no meio do caminho. O planeta está indo para lá. E a gente está fazendo parte dele. Só que a gente ficou tão arrogante que a gente acha que a gente controla ele. É incrível, né? A gente já conhece a história da Arca de Noé e do dilúvio. Quem foi que mandou aquela chuvarada?
Diz a história que foi Deus, né? Deus avisou Noé lá para fazer a arca, falou, ó, recolhe uma galera aí que eu vou mandar chuva. Tá, as chuvas de agora não é mais Deus. Largou a gente. Agora é o homem. A gente que está comandando o planeta. A gente é responsável por tudo. É a gente que determina se vai chover, se não vai chover. Muito pequeno o nosso pensamento. Esse momento de transição planetária, planeta vivo, que vai se adaptando e vai se moldando, a gente só faz parte dele, a gente não comanda ele. A gente é um dos seres que está aqui. Só isso. Mas a gente é o mais responsável, porque foi para nós que o Papai do Céu deu a consciência e a inteligência de pensar e decidir. O resto é instinto. Os outros animais são instintos. A coitada da árvore nasce lá e fica lá. A gente tem o poder de controlar. Só que esse planeta é um planeta de energia. Ele é um planeta de frequência. E aqui é uma parte interessante para a gente achar que a nossa vida, ou quando a gente vai na cabine de saúde lá, e acontece alguma coisa, uma cura, não é o Harry Potter ou a Tinkerbell. Pozinho, melhorou. Não é. Não tem milagre. Tudo cientificamente comprovado, conforme o Fábio começou no começo aqui, sobre o fluido cósmico universal. Para a gente imaginar o que acontece no nosso planeta, toda palestra eu relembro isso, que eu acho que é uma parte muito interessante. Vamos pegar o nosso rádio do carro. A gente está lá, a anteninha lá fora do carro, a gente mexe aqui, 93.7. Rádio Gaúcha. E lá vem as notícias. A gente mexe um pouquinho mais. 104.1. Sertanejão. Mexe um pouquinho mais. 107.1. Mais um popzinho. Cada vez que a gente mexe na sintonia, a gente sintoniza uma nova frequência que nos traz notícia, música, coisas diferentes. Mas quando a gente olha para fora, não vê nada. É a mesma anteninha. Quem somos nós? Uma anteninha. O que tem passando por aqui, além das rádios? O que a gente capta na nossa anteninha? É sorte? É azar? Ou é o nosso botãozinho da frequência? Escolhas conscientes em nossas vidas. Quando a gente sai do objetivo da segunda-feira, quando a gente vai para o dia ideal da nossa vida, quando a gente aumenta para o dia que a gente for para o mundo espiritual, e a gente resolve lidar o nosso dia a dia, sendo nós uma anteninha que capta frequências, a gente começa a entender que somos responsáveis por tudo que acontece conosco. E que a maneira mais rápida da gente conquistar as coisas que a gente quer é ajustando o botão da nossa sintonia. Não adianta aí ficar gritando, botar na 93.7 e berrar que toque um sertanejo. Não vai. A gente vai ficar bem velhinho gritando e o rádio não vai tocar sertanejo na 93.7. Quando eu tento falar para os meus filhos alguma coisa mais lúdica sobre isso, falo que é um prédio de 20 andares. Do térreo até o 20º andar é a evolução das frequências. A raiva, a inveja, medo. É lá em cima, né? Gratidão. Não tem jeito. A evolução é vertical. A solução que a gente busca é horizontal. É o mesmo predinho com as janelinhas. E a gente bota a mãozinha para fora para pegar a solução. Estou na 93.7, quero uma solução. Liga o rádio. Vai vir notícia. Estou lá embaixo no primeiro andar. Abriu a janelinha, peguei a solução para resolver o meu problema de agora. Preciso melhorar minha saúde. Preciso prosperar. Que andar que eu estou? É o andar da turma espiritual
que vai nos intuir e nos ajudar. Podem ter certeza disso. A primeira coisa para a gente ter intuições, energias, entrar na cabine de saúde, quando a gente sai bem de lá, por quê? Aumentou a nossa frequência. Se vocês já foram aqui na saúde ou no magnético, e o pessoal falou, olha, os chakras estavam desalinhados, a gente deu uma ajeitadinha aqui, só foi um ajuste de botão. Nossa, estou me sentindo melhor, óbvio. Subimos alguns andares. Não dá para estar no primeiro andar e pegar a solução de quinto andar. Não dá para estar no quinto e pegar a solução de décimo. Quinto é solução de quinto, primeiro é solução de primeiro, é matemático. Até porque explicam no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que estamos num lugar de causa e efeito. Semeadura e colheita. Não tem. Então olha que bacana. Para a gente melhorar o nosso dia a dia, a gente volta para as crises de ansiedade, para a gente melhorar o nosso bem-estar, o primeiro passo é ajustar o botão da sintonia. Aumentar a nossa frequência. Pois aumentando o nosso andar, aumenta a turma que está conosco. Se a gente tentar visualizar, pensa em vários lugares legais e lugares muito ruins da nossa cidade. E pensem quando vocês tiverem um problema, vocês podem escolher onde vocês querem pegar uma dica. É com vocês. É conosco. Quero uma dica de saúde. Se eu estiver no hospital com médicos, bem melhor, né? Primeiro passo, ajustar a nossa frequência. É matemático, gente. É físico. É científico. Parte espiritual não tem magia, não tem Harry Potter. Ela é científica. Ela é de evolução. O que está sendo proporcionado para a gente agora, esse aumento de frequência do nosso planeta, se a gente pensar nos últimos anos, aí a gente é perceptível isso. Só que está sendo exigido de nós algo mais do que o material. Há um tempão atrás, se a gente estivesse um pouquinho triste, tomar uma cervejinha no boteco dava conta. Certeza que dava conta. Acordava no outro dia e falou, cara, estou bem, dei uma extravasada ontem, hoje eu estou legal. Não dá mais. Hoje em dia não dá mais. Porque a gente cresceu. A gente evoluiu. Papai do céu nos deu material para nos cobrar isso. Quando não tinha material para nos cobrar, ele não nos cobrava. Então, consolar um pouquinho do nosso mal-estar com prazeres materiais, até que dava conta. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. A solução é espiritual. Porque foi nos dadas ferramentas espirituais. Foi nos dado conhecimento, foi nos dado livro, foi nos dado experiência, foi nos dado várias situações. Só procurar na internet. Lá atrás não tinha o que fazer. 60 anos atrás, falar numa casa espírita, era coisa ruim. Hoje em dia não, tem um monte. Estamos aqui. Quem já entrou numa cabine já saiu bem. Quem já escutou um caos de alguém que aconteceu? Quem tem um amigo que trabalha na casa, que se conecta com os irmãozinhos invisíveis? Então, hoje em dia, já que foi nos dado essas ferramentas, também nos é cobrado. Quando a gente acha a nossa frequência, passa, dilui, acalma. Alívio, calmaria, não é o que a gente mais pede hoje? Num mundo muito doido de furacões. Olhar a evolução das frequências, aquele alívio que a parte material nos dava e os prazeres materiais nos davam, hoje só tem uma maneira de preencher isso. Conhecimento. Conhecimento de onde estamos, conhecimento do planeta que habitamos, conhecimento do que estamos fazendo e para onde vamos, conhecimento. E quando a gente adquire conhecimento, quando a gente vem aqui numa palestra, quando a gente escuta, quando a gente vê um livro, lê um livro, pega ali um livro na biblioteca, lê um livro do André Luiz,
lê livros psicografados, procura na internet, vê filmes, acompanha a história do Divaldo Franco, e a gente começa a ter mais frequência na situação de quantidade de ações. Porque lá quando a gente falou daqueles objetivos lá, né? Do emagrecer, ficar bonitão, academia, passar no vestibular, ganhar grana. Quando a gente resolve fazer isso, a gente larga tudo, estuda 12 horas por dia para passar no concurso. Todos os dias. Mas a gente vem 2 horas por semana na casa espírita e acha que está tudo bem. E não é porque é uma obrigação, não. Assim como o perdão não é uma obrigação, é um privilégio, é uma bonificação. Listem quanta coisa boa acontece quando a gente perdoa. Primeira coisa que acontece quando a gente perdoa, a gente se conecta com a eternidade. A gente faz algo que orgulha o papaizinho do céu. Então é sempre bom, né, quando a gente faz algo que orgulha. A gente sobe a frequência. Quando a gente pratica caridade, não é obrigação, não é tarefa, não é dever, é opção. É bônus, é privilégio. Praticar a caridade, perdoar, nossa frequência. E se aumenta a nossa frequência, o que acontece com o nosso dia a dia? Fica melhor? Fica mais fácil? Oh, as coisas aconteceram. Tive uma ideia. Acontece. Mas como é que a gente consegue chegar nesse ponto? Conhecimento. Conhecimento. Entender o que o planeta pede da gente. Entender que a parte espiritual deixou de ser algo fantástico. Deixou de ser algo sobrenatural, paranormal. Não é? Nosso dia é esse já. Nosso dia a dia é esse. Se a gente quiser acompanhar e dar frequência, a gente vai entender que está sendo pedido a nós. Está sendo exigido. Está nos dando a dica, Papai do Céu, que é o nosso Pai. Se a gente acredita que Ele é nosso Pai, Ele age como Pai. Pai não é o cara que resolve. Um bom pai não resolve os perrengues do filho. O bom pai ensina o filho a resolver seus perrengues. Ele está nos ensinando. Ele está nos oportunizando. Ele está nos dando tempo para refletir, para pensar. Está nos dando ferramenta. Está nos dando oportunidade. Das escolhas conscientes da vida, uma bacana para a gente refletir, é sobre prazer e sobre felicidade. Assim como tempo atrás, a mágoa a gente resolvia um pouquinho no boteco, as alegrias a gente resolvia também com alguns prazeres. Ganhava alguma coisa. Churrascão, amigos, festa, comemoração. Não sei se acontece com vocês, mas os meus 31 do ano não têm sido muito legais. Sensação meio estranha. A questão do prazer e da felicidade é algo muito engraçado. Quando eu descobri que felicidade não tem antônimo. A alegria tem, tristeza. Ainda bem que vem o filminho do Divertidamente, né? Daí dá pra gente ter bem certinho que é cada um. Mas a felicidade não tem antônimo. Até porque a gente pode ser feliz e estar triste. Eu sou um cara feliz, porém estou triste nesse momento porque eu tive uma notícia não tão boa. E quando a gente começa a descobrir que a nossa escolha consciente talvez seja as escolhas que a gente toma planejando o nosso dia, que a gente chegar no mundo espiritual, e a gente planeja ser feliz, não contemplar os prazeres, porque a felicidade ela não tem antônimo, ela tem antagônico. Quem não está feliz está infeliz. E o in significa negação. Então a gente só não está feliz quando a gente nega a felicidade. Não a alegria, a felicidade. E eu fui estudar o que seria a felicidade. Como que eu nego? Eu não nego, eu quero estar feliz. Felicidade é um estado de consciência.
Ou quando a gente gosta de falar, um estado de espírito. Estar feliz é estar conectado às leis de Deus. Quando a gente se conecta ao eterno, peguem os momentos mais felizes, não alegres, felizes das vidas que a gente já passou. Naquele momento a gente, a vida é linda. Acredita, daí tu enxerga alguém que está com uma dor, acredita, vai passar, passou a minha também. É só uma fase, há uma conexão no eterno. E quando a gente se conecta, aquela diluição é máxima. Essa é a felicidade. Não é fácil alcançá-la no mundo que a gente está, é uma troca de frequência. Não é fácil, mas é possível. E se torna um pouquinho mais fácil quando a gente entende os passinhos que a gente pode dar. Opa, fica mais fácil para eu ser feliz se eu aumentar minha frequência? Fica. Poxa, então isso é uma decisão, isso é uma escolha que eu tenho. Então eu vou fazer isso. Cada dia um pouquinho mais. Gente, para encerrar, que são quase 9h30, é muito interessante, nesse momento do nosso planeta, nosso momento de evolução, porque somos a sequência do que a gente conversou lá do Moisés, Jesus. A gente tem que dar conta do recado. A gente tem que deixar para os nossos filhos um planetinha pronto, não materialmente. A gente fala muito em reconstrução. Nosso estado aqui foi, tomou porrada. Reconstruir é importante, mas reconstruir é material. Vamos aproveitar a reconstrução material para regenerar a parte comportamental e espiritual. A cada tijolinho que a gente colocar da reconstrução, vamos refletir sobre o para quê, não o porquê. Por que que essa água levou tudo meu? Para que que essa água veio? O que que ela veio me oportunizar? Se eu acredito na evolução, o que que essa dor veio fazer eu buscar? A oportunidade foi dada a todos. Numa crise, a gente tira o melhor dos melhores e o pior dos piores. Porque a oportunidade é dada para todos. E Papai do Céu quer que a gente evolua rápido. Podem ter certeza que várias dessas oportunidades vão aparecer. A gente está ainda acostumado a olhar como uma tragédia imensa. Baita oportunidade de ajudar, de botar em prática todos aqueles títulos que o Fábio leu antes. Caridade, amar ao inimigo, amar ao próximo, honrar pai e mãe, desapego material.